que talvez deram conta que João Batista orava, mas os resultados que estamos a ver a Jesus são muito mais do que os resultados que estamos a ver no João Batista. Porque pelo menos na minha Bíblia não encontro nenhum milagre que João Batista fez, senão comer gafanhoto e mel sem morrer, irmão. Porque ele passava toda a sua vida no deserto, não comia quase nada, só gafanhotos e mel. Eu acho que o maior milagre que eu vejo João Batista é aquele. Mas do outro lado, os discípulos notaram o Senhor Jesus falando com a tempestade, a tempestade que obedecia. Falava as águas, as ondas d'água, a fúria da água acalmava-se, expulsava os demônios, fazia muitas mais coisas, dizendo: não. Sabemos como é que João Batista ensinou aos seus discípulos, mas agora estamos de ver você orar. As suas orações têm mais resultados. Nós também queremos ter resultado como você. Aqui está me acompanhando? Queremos ter resultado. Então, Jesus começou a lhes ensinar. E quando ensinou, deu um tipo de padrão que eu não quero que tu e eu leiamos agora. Porque esse padrão não nos diz respeito. Por que esse padrão não nos diz respeito? Aquela oração, nosso Pai que está no céu, santificado seja o teu santo nome, não sei o que. Vocês lembram do padrão? Aquela oração. Jesus, ao ensinar, havia dado um tipo de padrão. Então eles entenderam. Mas você precisa entender que os discípulos no tempo de Jesus ainda estavam no Velho Testamento. Jesus veio no Velho Testamento, embora que temos os evangelhos, mas tudo que fazia ainda era o Velho Testamento. O Novo Testamento começou com as cartas, a partir de Jesus morrer e ressuscitar. Você está entendendo isso? Então, Jesus teve que lhes ensinar como orar. Uma coincidência, logo que eu cheguei, havia uma pessoa sentada lá na porta e disse: pastor, ora para mim. Eu disse: pronto, vou orar sobre quê? Não, quando eu vi o pastor, algo me veio no coração, que esse pastor tem que orar para você. Sobre qual assunto? Não, ora só. Eu disse: eu não sou daqueles pastores que oram assim. Quer dizer, vou orar no vazio? Ora para mim. Eu vou pedir que ele diz: ora só. Esse é um dos erros, é uma das coisas que você precisa saber, que precisa evitar para ter uma oração respondida. Por exemplo, eu estava num óbito há pouco tempo, só de repente, só ouvi Santa Maria, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tudo. Mas estamos a orar sobre quê? Ninguém me disse o quê? Ninguém falou nada. E todo mundo: Santa Maria, Mãe de Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Irmão, não estou a falar de uma igreja, mas estou a falar o fato de todos nós entramos de oração sem sabermos o porquê que estamos a orar. Depois veio nosso nosso Pai, no seu santificado seja o seu santo nome, amém, assim seja, assim seja. Então, mas estamos a pedir o quê? E ninguém me falou nada. E todos nós entramos e disse: não, agora que precisamos pedir o quê? Vale a pena calar. Você está entendendo? Isso é bom você saber. Porque senão, pode acontecer que você chegue em casa, pronto, quer orar, e começa a orar, se te perguntar: estás a orar por quê?
Não, eu não sei, eu estou a orar, porque diz que tem que orar. E o senhor que estava lá na porta disse: eu não vou orar. Mas se você não vai orar, você não é servo de Deus? Ele disse: sou. Então ore. Disse: pronto. Coincidentemente, é essa coisa que eu vou ensinar hoje. Que não se pode orar sem nenhum assunto. Se você quer se encontrar com um ministro qualquer, ao preencher não sei que audiência, há um lugar onde está escrito assunto. Se não escrever, se não tiver nenhum assunto, não adianta ir incomodar alguém. Deve haver um assunto. Por isto, se você quiser orar, o que é que deve fazer? Vamos voltar a fazer, vamos fazer um novo calendário de oração, não é? Do seu assunto de oração. A primeira coisa para uma oração responder, você deve especificar qual é a coisa que você quer pedir. Faça assim, assenta-te mesmo e você procura fazer essa pergunta: o que é que eu quero? Tem que ser específica na sua oração. A pessoa que orar tem que estar bem específica do que quer fazer. Tenha agora um tempo, antes de você orar, antes de fazer o seu plano de jejum ou oração, assenta-te. Nas minhas Bíblias, eu na minha agenda, tem sempre uma forma do que você escreve, se puder, o que você quer. Muitas vezes queremos muita coisa, mas se levar o tempo de pensar, vai notar que você apenas tem necessidade de uma coisa. Pastor, é verdade? Sim. Te dou um exemplo. Uma pessoa que queria se matar porque tinha muitos problemas. E a nossa equipa de evangelização se encontrou com ele. E veio na igreja. Não era aqui, era na cidade de Cambulo. Chegando lá, assentou-se. A pessoa queria se matar e estava a pensar já ir na casa do feiticeiro para receber ajuda. E depois entrou na igreja. E quando entrou na igreja, ouvi-me pregar sobre que hoje é o dia da salvação, que o Senhor Jesus é capaz de lhe ajudar ainda hoje. Só falava com o povo, ainda hoje. Eu disse: Deus é capaz de te ajudar ainda hoje. Eu não sabia que havia uma pessoa que tinha esse problema. Eu disse: veio, os casos que Deus respondeu hoje. Elias, diante do profeta do Baal, lhes desafiou, e na oração ele disse: Senhor, manifesta-te hoje, para que todos possam saber que o verdadeiro Deus é Deus de Israel. E naquele dia Deus havia se manifestado. Eles disse mais: Jesus Cristo, com um malfeitor que estava lá na cruz, quando lhe pedi para estar com ele, para se lembrar dele um dia quando vai entrar no seu reino, Jesus disse: em verdade te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. E depois houve mais não sei qual o caso que eu falei na altura, de hoje, muitos hoje. Eu disse: hoje também o Senhor vai resolver o seu problema, não sei qual. O Senhor disse: esse pastor leu na Bíblia que hoje, esse pastor está falando comigo hoje. Eu que tenho tantos problemas.
É hoje. Voltou pensando. Disse, hoje mesmo. O pastor disse hoje. Foi buscar uma pá estragado. Foi procurar uma peneira abandonada e tudo. O pastor disse hoje. Juntou as coisas naquele mesmo dia. No dia seguinte, muito cedo, foi procurar um rejeitado, onde que se lava diamante, aquele lixo que se deixa. Pegou o lixo, meteu na peneira, quando pensa, uma pedra grande de diamante. Quando foi vender, olha o problema que tinha. E tiraram de casa. Porque não tinha dinheiro para pagar renda. Não sei se a mulher tinha fugido. Não tinha nem roupa, nem comida, nem que. Tudo isso ele pensava que tinha muitos problemas. Mas quando o diamante apareceu, afinal tinha um único problema. O problema era apenas dinheiro. Muita gente fica a orar sem ser bem específico. Porque está a pegar esse problema. Senhor, a minha mulher me deixou, problema de dinheiro. Senhor, a renda terminou, problema de dinheiro. Deu conta que tudo que tinha como problema era um único problema. Se ele tivesse tempo de assentar-se e de dizer qual é o problema que eu tenho, ele poderia descobrir. Mas se vê só, ele estava a pensar em muita coisa, por enquanto que ele tinha um único problema. Mesma coisa para você. Está a orar para muita coisa. Pega, a oração tornou-se tipo um saco onde que vai tudo. Uma salada russa tem isso, tem aquilo, tem manga aí, tem batata, tem banana e tudo. Para uma oração respondida, quando voltar para casa, assenta-te. Procura saber o que você quer. E você vai notar que só tem apenas um ou dois problemas. Alguém que está aqui vai assustar, que apenas o teu problema é o único. Pastor, é o único como? As crianças me incomodaram aqui. E eu sou sozinho pai, sozinho mãe, sozinha mãe. Eu tenho que pagar propina. O problema que está aí é o marido ser fiel, ou o marido se ligue com ele. É só isso. Mas se ele, as crianças, eu sozinho, sozinha, fazendo isso, aquilo, eu sozinha, fazendo. O problema não é sozinho, o problema é o marido. Se você assentar-se e colocar o problema do marido, vai te ser fácil resolver todos os problemas que você tem. Então, localize o problema. Localize a coisa. Não tenha pressa de orar. Não tenha pressa. Procura ser específico naquilo que faz. De onde é que vemos isso? Veja o que aconteceu com o Senhor Jesus. Com o cego Bartolomeu. O cego Bartolomeu pediu esmola com a sua capa. Dinheiro, me dá dinheiro. Jesus passou, não lhe curou. Graças a Deus ele não podia ver, mas podia ouvir. Disse, esse barulho aqui, muita gente, ninguém me dá dinheiro, tanta gente, é o que está se passando? Alguém disse, olha, Jesus está passando. Disse, filho de Davi, ele está passando. Eu tenho ouvido que ele abre os olhos cegos e tudo, está passando. Disse, está onde ele? Disse, já passou, está lá. E começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. E falaram, cala-te. Não está falando que Jesus está passando. A Bíblia diz que quando falaram, cala-te, ele, de uma só vez, levantou mais a voz, e a Bíblia diz, Jesus andava, Jesus parou. Disse, chama tal homem para vir aqui. Agora, escute. Como é cego, sabia a direção onde que Jesus estava? Não. Onde falaram, vem. Eu acredito que fazia assim. Filho de Davi,
Oh, cala-te, já te chamaram. Talvez até alguém se assegurou assim. Aonde que está? Então, chegou no local. Imagine, Jesus notou que essa pessoa é cega. Jesus notou. E Jesus perguntou: o que quer que eu te faça? Senhor Jesus. Alguém entendeu? Vocês entenderam? Opa, vocês entenderam? Jesus perguntou: o que quer que te faça? Em outras palavras, Jesus queria que o homem fosse específico no seu pedido. Jesus disse: o que quer? Alguém podia dizer: mas você não está vendo mesmo que é cego? Está a perguntar mais. Mas Jesus tinha que perguntar, porque Jesus te quer você mesmo, para ser específico naquilo quanto que você vai pedir. E essa pessoa não complicou as coisas. Não se complicou. Quando dizer: filho de Davi, o que queres? Veio a resposta. Não disse: imagine, qual é a diferença desse homem com um coxo que estava na porta chamado Formoso? A Bíblia disse: o coxo, quando Pedro olhou para ele, disse: olha para nós. Ele olhou, a Bíblia disse, esperava receber mais esmola. O problema daquele homem, naquele momento, era pedir dinheiro. Mas esse cego era também mendigo. Estava lá pedindo. Era um problema. Mas quando se encontrou com Jesus, o seu problema, ele entendeu que não era pedir dinheiro porque estava pedindo dinheiro porque não podia trabalhar por causa dos olhos. Que se resolvesse o problema dos olhos, o problema do dinheiro também será resolvido. Oh, você entendeu? Palma para o Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que deve fazer? Seja específico. E quando Jesus perguntou: o que queres? Eu disse: não é o dinheiro, mas eu quero ver de novo. E eu quero ver. Eu quero ver. Muitas das vezes, pode estar a se preocupar num problema que é secundário. Por enquanto que se você se focalizar em entender qual é o seu problema, o problema será resolvido. Com muitas coisas na mente, você pode estar a pensar: a vida mesmo. E o diabo não falta soluções. Sempre vai te soprar. Você nessa vida, a vida te passou. Se mata só. Você não tem vergonha? Se mata, se atira só do prédio. Se atira só. Eu me lembro na minha juventude, o diabo me aconselhou. Um cara buzinar disse: que me atropele só com esses problemas todos. Existe pessoa, quando você lhe vê, você que está a conduzir, quer dizer, ele não está, se quiser atropelar, atropela só, porque ele já sabe que já não é esperança. Alguém está entendendo? O único problema. Então, se eu quiser uma oração respondida, ou se eu quiser ter resposta às minhas orações, tenho que sair nessa confusão de coisas que eu estou a pensar. Me concentro para procurar saber o que eu quero. E o melhor é, quando eu entro de retiro, o melhor é, escreve. Quando eu entro de retiro, escrevo. O que eu quero é este. Estou a entrar de jejum por causa disto. Então você, a primeira coisa que deve fazer é escrever o que você quer. Tente só fazer isso. Vai ver mesmo na tua oração, a maneira de orar será diferente. Escreve: eu quero isto. Depois de você localizar o que você quer, por exemplo, quero casamento, quero emprego, quero ser melhor da minha turma, quero entender isso e aquilo.
Eu não sei qual é o problema que quer. Você escreve. Uma coisa que sabemos, mas algo que é ligado a isto que não temos feito, essa coisa que eu lhe falar. A segunda coisa, procura na Bíblia. Tá vendo? Você escreveu o assunto que é. Procura na Bíblia os versículos que te dá garantia que Deus pode responder nessa petição. Procura na Bíblia os versículos que te dá garantia que Deus pode responder. Procura na Bíblia. Dou um exemplo. Tem um problema de esterilidade. Vou escrever, eu quero gêmeo. Escreve, que gêmeo que você quer. E depois, procura na Bíblia escritura que te dá garantia que esse pedido está na linha com a palavra. Então, dali, você pode pegar, como eu faço nas mulheres que têm problema de concepção, vai no Salmo 113, versículo 9. Ele que faz que a mulher estéril possa viver em família, seja alegre, mãe de filhos. Versículo. Depois de colocar aquele versículo, tenha o hábito. Estou rápido, acho que está a entender. Depois de colocar o versículo, tenha o hábito, faça isso mesmo, de ler. É um versículo da vez que você tem de cor. E eu comecei a fazer isso agora. Tenha o hábito de ler o mesmo versículo e ficar a pensar ou a meditar sobre o tal. Escreve o versículo que garante que Deus prometeu te dar aquele teu assunto que escreveu. Não é? Tem um problema de seriedade. Agora, na Bíblia, tem um versículo que garante que Deus pode ajudar alguém que é estéril? Sim, tem. Qual versículo? Salmo 113, versículo 9. Ou Êxodo 23, versículo 25. Não haverá mulher estéril, nem mulher que aborte. Se eu estou notando que há sempre aborto, então pego esse versículo, escreve. Se eu sou homem, ali está falando mulher estéril, posso ir no Deuteronômio 7,14. Então, eu escrevo. Depois de escrever o versículo, vê esta coisa que muitas das vezes começamos e paramos. Que deve fazer? Começa a ler o tal versículo. De manhã acorda, lê o versículo e fica, ainda que for 5 minutos, pensar no versículo. Por favor, essa coisa que nós não temos feito. O pastor, eu comecei hoje, a fazer sobre um assunto. Pega o versículo, leia, e depois fique a pensar do versículo. Ficar a pensar do versículo é aquilo que nos ensinaram ontem, que se chama meditação. Você vai ficar a pensar, Deus disse que Ele faz com que a mulher estéril possa viver em família, seja alegre, mãe do filho. Aqui falaram mulher estéril, quer dizer, já é sabido que essa mulher é estéril. Fique alegre, seja alegre, habite em família.
Quer dizer que esse homem que me ameaça que se não lhe der filho vai me deixar, a partir de agora não vai me deixar mais. Porque a Bíblia diz que vou estar em família. Não vai me deixar mais. O que você está a fazer? Está a meditar sobre o quê? Sobre o versículo. Sobre a concepção do versículo. Aqui está entendendo? Você aí, então, esse homem não vai me deixar. Se é homem, então essa mulher não vai me deixar. Porque a Bíblia diz, eu estarei em família. Eu estarei em família. Mas não parou lá. Dizendo alegre. Uau! E mãe de filhos em plural. Escute, irmão. É aqui que você deve fazer a diferença entre essas duas coisas. Existem dois tipos de verdade. Temos, primeiro tipo, a verdade do conhecimento, digamos, natural, o conhecimento natural, e a verdade do conhecimento da revelação. É bom escrever dois tipos de revelação. Existem dois tipos. Tem primeiro tipo, a verdade do conhecimento, posso dizer natural, ou dos sentidos, é melhor. A verdade, primeiro verdade do conhecimento do sentido. É melhor. Verdade do conhecimento do sentido e a verdade da revelação bíblica. Existem dois tipos de revelações. Vê, o que é a verdade do conhecimento do sentido? A verdade, primeira verdade é a verdade do conhecimento do sentido. Amém? Sentido. Ou seja, temos quanto sentido? 5 sentidos. Amém? Então, existem coisas que determinamos através dos 5 sentidos, que são verdade. Amém? Por exemplo, se eu tiver a sentir dor no joelho, é o meu sentido do tato que está me dizer que tem dor. É uma verdade. Você está entendendo? Por exemplo, estou a ver alguém com uma ferida. O meu olho é a visão que está a ver que tem ferida. É uma verdade ou é uma mentira? É verdade. Aquilo chama-se qual verdade? Verdade do conhecimento. Tem um conhecimento através dos sentidos. O seu sentido. Amém? Porque um homem que tinha vindo aqui, que não conseguia trabalhar, tinha um problema. Qual é o problema? Parece que libertava um cheiro. Pode meter ainda que for um pacote de mu em todos os lados, o cheiro não saía. Poderia ir fazer o não sei o que. Se for para fazer entrevista, poderia fazer o teste, passou. Dia de entrevista. Ei, ainda não entrou, mas o cheiro já chegou no chefe. Esse aqui é o quê? Disse, senhor, sai daqui, sai daqui. E não conseguia nenhum emprego. Por causa do cheiro. O que estava acontecendo? Isso era uma verdade do sentido. Amém? Ele sentia. Você entendeu? Sentido. Quando havia Covid, há muito a comer, não sentia mais a comida. Amém, irmãos? Era uma verdade dos sentidos. Até lá vocês entenderam?
Quer dizer, eu conheço, tenho entendimento de uma coisa através dos meus sentidos. E esse entendimento é um conhecimento verdadeiro. Mas do outro lado, temos a verdade da revelação da palavra de Deus. A verdade do conhecimento, digamos, revelacional. Quer dizer, a revelação é o conhecimento da revelação. Vê agora, eu estou diante dessas duas coisas. Do outro lado, os meus sentidos me dizem algo. Você pode ouvir algo que o doutor disse, essa doença não tem cura, é uma verdade. Você tem esse conhecimento através daquilo que você ouviu do médico, que você não vai conseguir. É uma verdade. Mas do outro lado, temos a verdade do conhecimento que vem através da revelação da palavra. Esses dois conhecimentos lutam entre eles. É ali onde é que vem o bom combate da fé. Porque o sentir te diz algo. E o conhecimento da palavra te diz outra coisa. Por exemplo, a nossa irmã, a mãe dela me disse que eu tenho que continuar a dar o seu testemunho. Disse isso. A nossa irmã, que tinha problema de câncer, e meteram-lhe desviar os intestinos por causa do tumor que tinha, porque tinha 3 tumores. Tumores aqui, outro tumor no reto e outro tumor nos ovários. Segundo os médicos, não poderia sobreviver dessa doença e ia morrer, porque a doença já estava a destruir o coração. Isso é uma verdade do conhecimento no sentido que tinha. Chegaram aqui, ouvi a palavra que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Essa é a verdade que vem do conhecimento da revelação. Que Jesus é o mesmo. Agora está entendendo? E eles optaram para ficar com essa verdade. Resultado, quando nós oramos, esse era um milagre grande, porque o intestino que leva o lixo para sair na via normal tinha sido cortado, desviado. Mas como explicar que ela conseguiu fazer menor? O maior. Quer dizer, através do conhecimento, através da verdade do conhecimento, da revelação da palavra, o outro intestino se criou. Eu não sei como é que foi, não sou médico, mas eles notaram, o lixo estava lá. Agora, se você quiser dizer que é mentira, que vai lá verificar, é só pedir a mãe para te dar, ou a fotografia, ou o recipiente, para não falar do nome, e verifique se é lixo ou não. Alguém está comigo? Então, depois de você escolher o tema, aquilo que você quer, procura o versículo que apoia, que garante a resposta da parte de Deus. Não adianta ir orar, procura mesmo. Não adianta se apressar, procura. E quando procurar, pega esse versículo que garante o pedido que você quer fazer a Deus, mete lá
E você, todos os dias, lê o versículo e pensa no versículo. Ou lê o versículo, faz o que o cabrito faz. O cabrito vai, come, depois vai no sítio das sedas e começa a ruminar aquilo quando que comeu. E mastigar de novo. Depois engole, depois faz mais voltar. É essa coisa que tu e eu devemos fazer como cabrito, se quisermos ver esse problema ser resolvido. Alguém entendeu? Pega o versículo, faça voltar o versículo. Faça voltar o versículo. Não ligue à verdade do conhecimento dos sentidos. Você fique com a verdade do conhecimento da revelação da palavra. Fique só com isso. Pouco importa se o médico disse que não vai dar certo. Imagine esse irmão com 3 tumores. Depois esses tumores se espalharam ao ponto de mexer no coração. O que aconteceu? O tumor nos ovários desapareceu. O tumor daqui, esse aqui que era visível, poderia se tocar, podia se ver, desapareceu. O tumor no reto desapareceu, ganhou o corpo, tudo voltou ao normal, começou a fazer o seu trabalho ao normal. O que havia acontecido? Se ele tivesse olhado só, orando, fez hoje, pode fazer amanhã, disse pronto, se Jesus é o mesmo, se ontem curou, hoje vai curar, então Jesus está aqui, já me curou, ponto, traço, fica com aquilo. O resultado é que o câncer desapareceu. Isso é incrível. Mesmo se o câncer desapareceu, o teu problema é que é só dinheiro. A maioria que está aqui o problema é o cumbu. Coloque lá. Como é que eu faço? Alguém me disse, pastor, faço muita coisa, não sei o quê. Não sabemos como, quando olhamos no balaio, no tudo, agora fazer as campanhas, tipo que não condiz. Se eu olhar aqui, essa aqui é a verdade do conhecimento do sentido.